Olá, olá, querida Mãe pela Graça. Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje eu estou acompanhada de uma amiga muito querida, muito especial, internacional, que está longe de mim, em outro continente. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Ju Negri. Ei, obrigada, Gê, mais uma vez pelo convite. Sempre uma alegria estar aqui com você. Amo nossas conversas. Vamos lá. Ah, que legal. E, gente, se você é uma antiga ouvinte aqui do podcast, talvez você vai saber que a Ju foi a minha primeira convidada aqui no podcast. Você sabe disso, Ju? Que Você foi honra! a primeira, a primeira pessoa que eu entrevistei aqui no podcast. Não, mentira. A primeira foi a minha mãe. Tinha que ser, né? Mas assim, a segunda pessoa, né? A primeira pessoa que não tem o sobrenome Ebert foi nesse podcast, Ju. E eu lembro, assim, foi naquela série do Fruto do Espírito, lembra? Que a gente falou sobre amor. Lembro, E foi lembro. tão especial aquele episódio. Se você não ouviu ainda, gente, volta lá no comecinho do podcast. Esse episódio acho que é de 2021, se eu não me engano. E é um Acho que episódio muito especial que a Ju gravou com a gente. É assim, rico demais. Já volta para. Mas primeiro ouve esse aqui, daí você já vai querer ouvir mais da Ju. Aí você volta lá, é Juliana, né? Mas eu fico chamando de Ju mesmo. E a Ju, gente, ela é uma querida missionária, mas ela não é só missionária, por isso que eu vou pedir que ela se apresente um pouquinho para vocês. Hoje a gente vai falar sobre missões aqui no podcast, né? Esse é o tema de hoje. Mas, Ju, eu queria que você se apresentasse mais amplamente, né? Que você, além de missionária, veste muitos outros chapéus nessa vida. Então, conta aí pra gente um pouco mais sobre você e a sua família. bom. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito gostoso também relembrar dos episódios que gravamos aqui e dessa caminhada que o Mães pela Graça tem, né, Gê? Parabéns também por esse lindo ministério que eu admiro muito, admiro você também. Bom, Ai, quem sou obrigada. eu? Sou casada com o pastor Mateus, né? Vesti ali o chapéu de esposa de pastor por 8 anos em Curitiba, antes de virmos para missões transculturais. Hoje servimos, na verdade, há quase 8 anos também. Mateus e eu estávamos conversando que quase o mesmo tempo de ministério em igreja local e de campo transcultural agora, e fazendo um balanço, uma conversa assim bem gostosa que a gente teve. Então já é esse tempo também de missões na África, aqui na África do Sul. Aqui nós servimos juntos, né, como família na área de desenvolvimento comunitário, então todo o trabalho missionário, evangelístico, ele está vinculado à parte social, ao desenvolvimento comunitário, e servimos em diferentes projetos, também tivemos a alegria de participar da plantação de 2 igrejas, né, locais, e treinar liderança, então tem sido uma caminhada realmente muito rica, muito intensa, muito profunda, né, tivemos aí uma pandemia no meio, e muito, muito trabalhar do Senhor na nossa vida também, então tem realmente muito para compartilhar. Mas além do trabalho que a gente faz aqui nesse lugar, né, que hoje nós estamos na zona rural de Islândia, numa uma propriedade que é um lar-escola, então nós temos crianças que cresceram aqui e moram aqui, temos também alunos de áreas menos privilegiadas que estudam aqui e crianças da comunidade em geral. Mas, curiosamente, eu faço homeschooling com os meus filhos, né? Até porque a gente quer manter o português e algumas outras questões que a gente percebeu que faria mais sentido para nossa necessidade, nossa realidade de vida. Então, eu sirvo aqui, a minha função missionária aqui, né? A minha atuação aqui local é como conselheira, como capelã escolar, e eu atuo no cuidado pastoral das nossas crianças, adolescentes e alguns familiares ou profissionais, né, da escola. Mas, como mãe, eu sou também mamãe homeschooler, né? E Que educo os legal. meus filhos em casa. Eles participam, a gente, na verdade, faz meio que um híbrido. Eles participam das aulas especiais, educação física, da hora do intervalo, junto com a escola, porque nós moramos na propriedade da escola. Então, é muito prático, né? E Uhum. tem toda essa parte da socialização. Uhum. Mas a parte educacional tá comigo. O meu marido é Uhum. responsável pela parte do desenvolvimento, nós temos também a agricultura, né? Então, a parte do ensino cristão está muito vinculada ao ensino da agricultura regenerativa.
né, que é uma agricultura que é totalmente livre de qualquer químico, né, e totalmente natural, e através dos princípios bíblicos ali, meu marido vem, e através dos princípios da própria agricultura regenerativa, ele consegue fazer esse vínculo entre o evangelho, e ele dá aula para todas as séries da escola, né. Então é uma Uau. oportunidade muito especial que a gente tem, é uma parceria, essa escola não é da missão, eu sei que a gente vai falar sobre isso mais depois, mas é uma parceria Uhum, muito legal que a gente tem, né? Uma porta que Deus uhum, abriu. E uma área também que eu entendo como missão, mas não necessariamente vinculada a essa missão local, que eu gosto muito é a área da escrita, né? Inclusive, Gê, eu lembro no primeiro episódio, quando a gente gravou, você me pediu uma mini biografia. Daí você falou, Juliana, escritora, porque eu estava começando nessa jornada, né? Assim, aham. tinha eu falei, não, 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 escritora ainda não. Agora já É pode dizer verdade. escritora. Com Escritora, eu vou aproveitar, certeza. né? Eu vou aproveitar e divulgar aqui no videozinho e no áudio. Tem os 2 livros que Deus nos deu a alegria de publicar. Eles não são meus, mas eu fui organizadora deles, né? Inclusive, Gê, você participou, sua mãe participou, com, né, 2 mulheres riquíssimas de conteúdo. Então, nós temos um livro de devocionais, que é uma jornada de encorajamento para mulheres. Saiu a segunda edição agora. Essa foi a Uhum. primeira edição, eu não tenho a segunda edição, não chegou na África ainda, mas saiu agora em Eita. maio. E tenho Mulheres que Cuidam, que esse livro é uma preciosidade, assim, é um Sim. privilégio, realmente eu entendo como algo que muito especial que o senhor me confiou, que fala, né, ali do cuidado integral da mulher em ministério, junto com mais de 50 mulheres profissionais da área, mulheres em diferentes áreas Uhum. ministeriais. É uma riqueza. E está saindo agora, se Deus quiser, no próximo mês, o meu primeiro livro como autora solo. E eu vou aproveitar, Gei, já que você está me convidando para estar aqui com vocês, eu vou revelar o nome do livro aqui, porque eu não contei ainda para ninguém, Eita, só para que minha família. honra! Eu tô super curiosa para saber. É um livro num gênero um pouquinho diferente, né? Um estilo que eu gosto bastante de escrever e que eu, assim, tinha um friozinho na barriga. Então, é um livro de contos baseados em histórias reais, mas histórias de redenção, não necessariamente com o final, com o desfecho, né? São trechos, assim como a nossa vida, ela é formada por peças ali de um quebra-cabeça e muitas vezes a gente não tem essa visão do todo, né? Então, eu Aham. optei por escrever a história não olhando do fim, né, para aquela situação, mas como alguém que está ali dentro da situação. E mais uma vez eu pude contar com testemunhos de pessoas que confiaram suas histórias para mim e com muito assim temor mesmo do Senhor eu inspirei os contos, né? Os contos não são necessariamente testemunhos totalmente reais, mas eu inspirei esses contos nessas experiências reais. E o nome do livro então é Corações Quebrados são Solo Sagrado. E ali eu Uau, que conto lindo. também muito, eu me emociono, assim, porque tem o conto que deu o nome do livro, é o conto que eu conto a experiência, tem experiências minhas lá também, de quando eu pude ser mãe acolhedora do Baby Sam, né? Então ali foi uma Hum. experiência muito profunda que a gente viveu, acolhendo um bebezinho, né? Como eu posso contar mais para frente, mas acolhendo o bebezinho como parte da família por alguns meses. E ali o Senhor me deu esse entendimento de que não importa quanto tempo a gente vai estar na vida de uma pessoa, não importa o quão quebrado seja esse coração, né? Uhum. Pensando na realidade das crianças aqui em geral também, nós precisamos ser cuidadosos e entender que o coração do outro, né, e o nosso próprio coração é um solo que, quando é visitado pela presença do Senhor, se torna um espaço sagrado. Hum. Então, essa é um Uau. pouquinho da Ju, um pouquinho das Sim, que novidades também. precioso. Que legal, Ju. Já fiquei ansiosa para conhecer mais desse teu livro. E ele vai ser lançado dentro de um mês, você falou? Isso, se tudo der certo, finalzinho de julho, agosto, será o nosso lançamento. Não sei ainda Tá como vai joia. acontecer, porque eu tô aqui na África, ele vai sair no Brasil, Aham, mas tá. Deus tem seus É, mas meios. só acompanhar você no Instagram que a gente fica sabendo, né? Eu vou deixar, gente, na descrição aqui do episódio o arroba da Ju certinho. Aí vocês já sigam lá Uhum. e acompanhem que a gente vai acompanhando, né? E ficando na expectativa aí para conhecer mais e saber quando esse livro vai sair. Com certeza vou lê-lo. E vamos então, Ju, falar um pouquinho, né, sobre o que é ser uma mãe missionária
que é o tema desse episódio, né? Eu pensei nesse tema, minhas queridas ouvintes, porque eu acho importante, né, a gente falar sobre esse aspecto da vida do corpo de Cristo, né? Nós temos tantas famílias que são enviadas em missão e nós precisamos olhar para essas mães que são enviadas em missão, né? E eu pensei na Ju imediatamente quando eu pensei nesse tema, né? Porque eu queria ouvir de uma mãe que está em missões e queria que ela compartilhasse sobre o que é ser uma mãe missionária. E quando a gente fala em maternidade, né, muitas vezes a gente fala assim, ah, toda mãe é missionária, e é verdade, né? A gente tem uma missão muito linda dentro de casa de pregar o evangelho para os nossos filhos, mas não é esse o tema desse episódio, tá, gente? Hoje a gente está falando de mãe missionária no campo missionário mesmo, né? A Ju é mãe missionária, como todas nós somos, né? Inclusive homeschooler aí, se dedicando muito à maternidade, né? Como todas nós nos dedicamos dentro das nossas circunstâncias. Mas, além disso, ela também está em missão no campo missionário mesmo, né? E para entrar no assunto, Gil, eu queria que você me contasse como que foi o teu chamado missionário na vida. Ele veio Uhum. antes ou depois da maternidade? Eu acho que pelo que você me contou pela idade das crianças, foi antes, né? Da maternidade. Foi. Me conta um pouco dessa timeline aí, né? Dessa cronologia na tua vida. Como que foi assim, o chamado missionário, o casamento, chegada dos filhos, como que isso aconteceu para você? Meu chamado missionário veio muito antes dos filhos, antes do casamento. Foi quando eu tive um encontro mais pessoal com Jesus ali nos 12, entre 12 e 13 anos. Fui num Uhum, acampamento de uma semana do Palavra da Vida e lá eu tive uma convicção de que Deus me chamava para ministério, né? Eu não, uhum, não entendia, né, o que era ministério, o que era missão, o que era, né, que chamado era aquele. Mas eu tive essa uhum, convicção e a partir dali eu comecei a buscar uma vida de mais proximidade com o Senhor e buscar ser relevante aonde eu estava, né? Naquele momento eu estava na escola, sétimo, oitavo ano, nem me lembro, mas aquele era o meu campo missionário. Então ali eu comecei a dar os primeiros passos, né? Comecei a ter um posicionamento de como, né, assim, me identificar como cristã, comecei a mudar alguns comportamentos, né? A gente pensa olhando para trás assim, né, nossa, o que de tão errado que eu fazia, mas tinha, né, dentro daquele contexto uhum, ali, a gente, né, sabe? E a gente conhece o nosso próprio coração, né? Muitas vezes é muito mais atitude do coração do que. Mas eu lembro de ter esse processo de transformação do Senhor e os meus amigos começaram a acompanhar, então eles começavam a ter interesse, a gente lia a Bíblia juntos, né? Eu realmente, assim, foi uma fase maravilhosa da minha vida com Deus e que eu comecei a viver missão lá. Eu entendo dessa forma, né? Comecei a ser uma missionária urbana ali no meu contexto de cidade. Quando eu completei 17 para 18 anos, que era a época da escolha da profissão, eu tinha um curso que eu queria fazer, né? Mas eu fiz um combinado com o senhor. Eu falei, eu vou tentar apenas a federal e vou me matricular na teologia, né? Se eu passar na federal, eu vou tentar conciliar os dois. Se não, eu vou fazer só a teologia. Eu precisava trabalhar, eu ajudava em casa também, então era assim, uma situação um pouco desafiadora. Mas 2 meses antes do vestibular, me deu ali uma doideira, eu mudei o curso, que eu me preparei o ensino médio inteiro numa direção. Chegou lá na outra, mudou completamente a específica, né? Incluiu física e química, que não tinha, porque na área que eu escolhi, na área que eu me preparei. Enfim, passei para a segunda fase, não passei na terceira fase, e entendi isso como uma porta que Deus fechou, e fiquei só com teologia. Mas foi uma escolha excelente, né? Eu gostei muito do curso, aproveitei muito, e durante esse período de faculdade de teologia, na verdade já no comecinho, eu conheci o Mateus. E ali a gente começou já a namorar no primeiro ano, né? Foram 2 anos e meio de namoro e noivado. Sempre ele se via mais numa área de ensino, né? Teológico naquele período. Olha que interessante. uhum, E eu tinha a convicção de que eu seria missionária, porque desde os 12, 13 anos eu fui me posicionando e a igreja foi reconhecendo isso em mim, então foi reafirmando. Então eu também ouvi muito. A Juliana é missionária, né? Então isso foi uhum, gerando uma identidade mesmo. E, e aí quando a gente começou a namorar e tudo mais, a gente não entendia muito como que esses dois chamados, que eram, né, chamados ministeriais, mas em áreas não necessariamente
que combinavam aos nossos olhos, a gente foi orando e foi entendendo do Senhor. E no final do curso nós já estávamos casados e o Mateus teve o convite para ser pastor de juventude. E nós entendemos que para aquele momento, né, assim, para mim, para ser sincera, Gê, né, assim como você falou, se você está tendo uma vida intencional no discipulado dos seus filhos, você é uma missionária, né, para aquelas Sim, sim. criaturinhas ali, Uhum, né? Então, para mim, com isso sempre foi certeza. muito tranquilo. Se seria no transcultural, se seria em igreja local, desde que eu pudesse, né, viver uma vida de intencionalidade e serviço ao Senhor, para onde Ele me Perfeito. levasse, amém. Uhum, E essa era a oração do Mateus. O Mateus sempre orava assim: Senhor, eu quero ser como um soldado, né? O Senhor me mostra lá a missão que o Senhor vai me enviar e eu quero ir uhum, obedecer e fazer o melhor que posso. Então nós dois, nós não tínhamos assim aquele amor pela África, aquele chamado específico que algumas pessoas têm, mas nós tínhamos aham. o coração disposto a servir em missões. E aí, nós casamos com 5 anos de casamento, veio o Luca, o primeiro filho. Nós ainda estávamos em Curitiba, no ministério local, mas nós ali já começávamos a sentir que Deus estava fazendo alguma coisa, né? E Uhum, ali eu relembrei o chamado lá de trás, porque nesse período de adolescência, ali dos 13 até os 18 anos, eu também tive muitas experiências em viagens missionárias, em conferências. Naquela época não tinha tanto evento assim, então os poucos eventos que tinham, eles eram muito significativos, né? E eu tive experiências maravilhosas de ajudar nas congregações. Eu era da Primeira Igreja Batista de Curitiba, então assim, pude servir muito nas congregações e tive muitas experiências ministeriais e missionárias nesse período de adolescência e comecinho da juventude. E dos sonhos do meu coração era fazer uma viagem missionária para a África. Eu não tinha necessariamente o chamado para a África, claro, mas eu tinha uhum. um desejo enorme, né, de pelo menos uma vez na vida colocar os meus pés no solo africano. E eu quase vim para cá, um pouquinho antes de começar com o Mateus, na verdade, para Moçambique, numa viagem missionária, e de repente aquilo não deu certo e ficou em aberto no coração, sabe? Quando fica aquilo assim, Uhum. será? Será que um dia? Será que era da vontade de Deus? Enfim, depois de 8 anos de ministério local, o Senhor reacendeu esse sonho e agora também no coração do Mateus. A princípio, a gente vinha para um curto prazo, né? Nós entendíamos que seria um momento de dedicar ali alguns meses para a missão na África e entender um direcionamento do Senhor. Viemos com, assim, nós tínhamos uma convicção de que Deus nos levaria para um campo missionário transcultural, mas não sabíamos E o para Luca qual. era bebê. Então O Luca viemos era já. bebê. Isso, aí o Lucas já era bebê, isso mesmo. Aham. Então, os filhos nasceram em Uhum. Curitiba, os dois, né? Ah, os O dois. Pietro era Aham. bebê, desculpa. Isso. O Luca tinha 3 aninhos, o Ah, tá. Pietro tinha Aham. acabado de nascer, e aí a gente começou a planejar. Quando o Pietro fez 9 meses, nós chegamos na África do Sul. Então, o Luca tinha 3 anos e 9 meses, o Pietro tinha 9 meses. Eles têm 3 Tá. anos certinho de diferença. Aham. É. Então vocês Então, chegaram, toda era essa para uma adaptação. viagem curta, mas ficaram. Era para ser alguns Isso, nós meses viemos por e agora faz 8 meses. anos. Vai fazer 8 anos em setembro. Sabe que é muito engraçado. Eu lembro quando a gente estava naquele curso de 6 meses, teve um culto em que Uhum. foram famílias lá na frente celebrar. Uma estava celebrando 7 anos lá naquele mesmo lugar e outra celebrando 13 anos. Eu lembro de virar para o Mateus e cutucar assim, ó, tomara que Deus não tenha esses planos aí pra gente. Porque naquele momento, com os filhos pequenos, eu não conseguia me ver assim no longo prazo. E Deus tinha, Sim. né? E Deus tinha. Aham. Deus tinha esses planos, né? E alguma coisa mudou no seu coração, no sentido de enxergar esse chamado missionário, assim, de sair, né, do país por causa das crianças, né? Acho que talvez essa cutucadinha que você deu no Mateus foi parte disso, né? Por causa das crianças, né? Como que foi esse processo? Já ajuda a gente a entender esse coração de mãe nesse sair da sua casa, né? Da sua cidade, do seu conforto, com as crianças pequenas. Tá, no começo foi para ficar alguns meses. Aí depois a decisão de ficar mais tempo. Como que foi esse processo do ponto de vista de mãe, Ju? Olha, Gê, eu vou ser sincera, foi muito difícil. Aham, sim.
eu lembro de orar assim para o Senhor e falava, Senhor, a gente precisa ter convicção de que esse é o teu plano. Porque se for Sim. só uma ideia nossa, o preço é muito alto. Né? Então eu Uhum. orava assim, não nos deixa. Porque às vezes, Gê, a gente faz coisas para Deus que a ideia é nossa. E a gente Uhum. paga preços que a gente não precisava estar pagando. E a gente Hum. sacrifica coisas que a gente não precisaria sacrificar. Mas quando vem do Senhor, continua sendo um sacrifício, né? Não quer dizer que tudo vai ser super fácil, vai fluir, porque é de Deus, né? Eu já ouvi gente falando assim, se é de Deus vai dar certo, vai ser tudo Hum. tranquilo, tudo vai fluir. Não Uhum. quer dizer, né? Porque Deus nos pede sacrifícios, né? Ele provê a força, ele provê a graça, e a gente só experimenta isso quando a gente está ali no meio do fogo, no meio das águas, e a gente vê ele cumprindo a promessa dele de não se afogará, não será queimado. Uhum. Então, eu lembro tendo o Luca pequenininho com 3 anos, e a gente não sabia ainda, mas os meus 2 filhos estão no espectro autista, são de alto funcionamento, mas estão no espectro. Uhum. Mas ele já tinha características, né, muito marcantes, a rigidez, aquela memória. Então, o Luca com 3 aninhos, nos 2 primeiros anos, 2 anos de adaptação, no primeiro ano inteiro ele falava, eu não falo inglês, eu falo alemão, porque nós éramos de uma igreja de origem alemã, então ele ouvia o alemão, era familiarizado com o alemão, e ele falava, eu não quero falar inglês, eu não entendo inglês, eu falo alemão, porque ele talvez entendesse um pouquinho do alemão. Sim. Uma criança de 3 anos, que todo mundo fala, seus filhos vão aprender inglês rapidinho, né? E Nossa, não aprendeu no irresistente. primeiro ano, Aham. resistente, com rigidez mesmo cognitiva ali, né? E Uhum. outra coisa que ele lembrava dos detalhes do quartinho dele, né? Ele Nossa. lembrava assim de como era a pintura, de onde ficava o ursinho, e ele trazia essas memórias com dor. E ele Hum. todos os dias por 2 anos ele ou citava o Brasil ou ele literalmente pedia para voltar para o Brasil. Então Nossa. imagina você ali, né, ouvindo do teu filho todos os Uhum. dias, lidando com as suas próprias emoções e com a sua própria saudade, né? Porque a gente é ser humano e veio nesses 2 anos seguintes veio a pandemia, então a gente perdeu familiares, né? E toda uma situação que muita gente enfrentou. E aí ouvindo do filho, né? Quando a gente vai? Quando a gente vai voltar? Quando a gente vai voltar para Casa Amarela, que era o que ele lembrava da nossa casa. Então, Uhum. eu confesso que eu tive momentos assim. Eu tenho uma personalidade um pouquinho desafiadora, sou um pouquinho teimosa comigo mesma, então não vou te dizer que eu pensava em voltar, né? Assim, Uhum. eu não me permitia, sabe? Eu falava, não, Uhum. depois que nós entendemos o Senhor que a gente ia permanecer, aquilo era inegociável, né? Sim. Mas eu ficava assim, Senhor, por favor, me mostra que a gente entendeu certo, confirma que a gente está no lugar certo. E eu lembro de uma vez que eu tive um sonho, eu acordei, e sabe quando você acorda e não sabe se é sonho ou verdade? Ouvindo, no meu sonho, assim, despertando, ouvindo um versículo, que eu não lembrava que era um versículo. E falava assim: quem é fraco numa crise é verdadeiramente fraco. Quem é fraco numa crise é verdadeiramente fraco. Eu acordei com aquilo ressoando, assim, e eu falei: eu vou dar um Google, porque isso está em algum lugar. Dei um Google, estava em Provérbios. Hum. Versículo de Provérbios. Se te Uhum. mostras fracos na crise, né, pequena é a tua força. E ali eu vi o Senhor me dando aquele, não foi muito assim, ele já tinha me dado palavras muito ternas, né, muito doces em Uhum. Isaías, que eu sempre, né, acho que eu compartilhei no outro episódio, que é como ele cuida, né, da ovelha que está Uhum. amamentando e dos carneirinhos. Né? Então ele já tinha me dado muitas palavras de amor, mas ali ele me deu um puxão de orelha. Ali ele falou, ó, Uhum. chega, né, não importa se está difícil, é para estar aqui, acabou, parou de reclamar, eu tô com você, eu vou prover a força que você precisa. Sim. E assim a gente foi lidando, né, com Uhum. os E você desafios naquela que toda mãe. época, sim, e naquela época você nem sabia que eles estavam no espectro, eu imagino, né? Que veio depois essa investigação, né? Essa coisa toda. Então, imagino que mais desafiador ainda, né, Ju? Porque daí você não imaginava que todo esse questionamento dele era por conta de uma rigidez cognitiva, né? Por conta de uma neurodivergência. Você já imaginava que era É, realmente uma questão emocional dele, que você talvez estava prejudicando o seu filho por causa de uma escolha que vocês tinham feito, né? E que não, né? Era uma exato. questão de que ele é assim, que o cérebro dele é diferente, de que qualquer mudança que vocês fizessem na vida
daria para ele seria difícil para ele, né? Se mudar da casa amarela para uma casa verde na rua de trás, ele também ia ter essa dificuldade, né? Digamos assim, né? Claro que Exato, mudar de país é mais ainda, exato. mas uma criança com essa dificuldade já traria, né, essa rigidez mais difícil de lidar, né? Então imagino para o teu coração, não sabendo que era isso, te deixar, né? Na semana passada, inclusive, né, para os ouvintes, a gente teve um episódio sobre maternidade atípica, Ju. E a gente falou sobre esses desafios Uhum. do coração da mãe, né, que lida com essas questões, né? Olha que interessante até você mencionar, né? E você ali, né, sem saber ainda, imagino, né, o teu coração de pensar, poxa, será que eu tô prejudicando o emocional, né, do meu filho? E não era, né? Era uma questão dele ter essa dificuldade de se adaptar mesmo, né? De não ter essa flexibilidade. E pensando assim, Ju, na rotina, né, de uma mãe. Todo mundo sabe que a rotina da maternidade já é muito doida, né? A gente, quando se torna mãe, tem rotinas malucas, né? Agora eu fico pensando assim, como que é a rotina de uma mãe em um campo missionário? Você falou que vocês estão no campo dentro de uma área já da escola, então vocês já moram meio que dentro da missão, né? O Mateus está ali, vocês dois, né? Vocês trabalham e moram no mesmo local que vocês servem. Conta pra gente um pouquinho como que é a Sim. rotina de vocês, que eu acho que é bem diferente da rotina convencional de uma mãe, né, que tá na cidade, aqui num lugar mais urbano. Conta pra gente, Gil, como que é a rotina de vocês? Sim. Olha, para nós, dentro dessa realidade familiar que a gente tem, foi uma grande bênção poder morar no lugar do projeto. Nós não moramos, né? Até é uma outra pergunta que você me passou ali sobre o relacionamento com outros missionários. Já vou adiantar. A gente não Tá. tem equipe, né? Nós somos, Ah, assim, todos os projetos que a gente faz, nós temos equipe local, né? Nós temos equipe sim. de sul-africanos, né? Nós não trabalhamos sozinhos, são cristãos sul-africanos, mas é diferente de alguns missionários que moram em base ou em lugares que os projetos são feitos junto com outros missionários. A gente pioneia, nós somos pioneiros, então nós geralmente abrimos frentes e Deus tem nos abençoado de sempre poder trabalhar com famílias locais. Né? Então, Sim. aqui, por exemplo, eles já tinham, né? Aqui era antigamente um orfanato, depois virou um abrigo e depois surgiu a escola durante a pandemia. E a gente chegou, já estava no comecinho da escola, mas já tinha essa certa estrutura e já tinha liderança local, mas eles não tinham não era um projeto cristão, era um projeto Uhum. liderado por uma família cristã, mas que não implementava nem assim, né, a cultura cristã mesmo, a cultura do reino. Então, quando nós chegamos, essa foi a nossa primeira missão, trazer, né, das coisas mais simples, de uma oração, uma devocional, um cultinho, né? Agora a gente já tem mais equipe local e Deus tem estruturado. Mas para nós foi uma grande bênção poder morar aqui, porque a gente não tem o tempo de trânsito, né? Morando, por exemplo, na zona Hum. rural e morando na cidade, vindo para a zona rural, se fosse o caso. A gente não perde esse tempo de trânsito com crianças. Quem ouvir o episódio anterior provavelmente vai entender melhor agora que eu estou dizendo também na nossa realidade. Mas Uhum. com os nossos filhos, andar de carro traz às vezes enjoo, né? Eles têm Uhum. essa questão sensorial. Então, se a gente precisasse todos os dias, por exemplo, levar eles para a escola ou voltar, ou né, vir para o projeto e voltar, seria estressante. Claro que eles se acostumam, claro que tudo a gente ajeita, mas é um estresse a menos. Então, a nossa Sim. rotina hoje, ela se tornou mais leve porque a gente mora aqui dentro. Mas ela já Uhum. passou por muitas etapas e por muitas, né, já teve muitas Ajustes. outras. Uhum. É. Então, hoje a gente faz assim, pela manhã, o Matheus o dia inteiro, né, ele tá dando a aula e trabalhando na terra, né, eu gosto de frisar porque para mim isso é encantador, é algo que me faz realmente admirar ele. E eu conheci ele como um homem intelectual e quem nos conhece pessoalmente jamais imaginaria, né, o Matheus, porque nem cortar grama cortava. E aqui Deus deu assim o privilégio Legal. ele tem, né, fez toda a parte de alimentação mesmo, vegetais e um bananal que ele cuida, então junto com uma equipe que ele treinou também, então é muito especial. E eu, pela manhã, eu faço homeschooling com os meninos, então a gente não faz aquele homeschooling tão livre, porque
com filho autista também a estrutura ela é muito bem-vinda, né, a rotina. Uhum. Então a gente faz quase uma escola em casa, a gente não dizendo, né, eu sei que, não sei se você já teve algum episódio sobre homeschooling, mas eu sei que existem linhas diversas. Sim, Para sim. nós funciona assim, né? A gente segue como se fosse eles estão na escola, mas eu sou professor. É assim que Aham. funciona bem com a gente. E aí, na hora que acaba a aula dos outros alunos, acaba a aula deles também, um pouquinho antes, na verdade, porque daí eu vou fazer o almoço, né? A gente vai ter uma refeição em família. E aí a gente geralmente, no período da manhã, eles vão, como eu falei, para alguma atividade especial, em algum horário que tenha. Então, umas 2, 3 vezes na semana eles vão. E o Matheus continua lá, e aí de tarde eles participam, mas eles participam um pouquinho do contraturno, alguma atividade que tenha, mas geralmente sim, 1 horinha no dia, ou às vezes um pouquinho mais, ou eles vão e vêm. A tarde deles é livre, né? Tem um Uhum. horáriozinho de tela, a gente permite tela, mas por um horário controlado, né? E com supervisão, eu estando ali junto. Mas é nesse horário que eu vou escrever, ou que eu vou estudar, né? Uhum. Ano passado consegui fazer minha especialização, que era um sonho antigo também. Então, é nesse horário ali da brincadeira livre deles que eu vou estudar, que vou me dedicar nessa parte. E daí depois eu vou também fazer outras atividades com eles. A gente só tem uma terapia, que é um voluntário psicomotor, que é uma bênção de Deus. Mas toda a parte de fono, de outras terapias e tudo, a gente não tem, né? Então a gente tenta criar ali atividades e Uhum. realmente dar muito suporte para os filhos. E é também, né, nesse período da tarde que eu vinculando em tudo isso que eu faço os aconselhamentos, né? E aí, uma vez na semana, eu também lidero o culto da escola, né? Então, toda sexta-feira a gente tem o culto da escola, que é pela manhã, mas aí meus filhos estão ali Vão junto. junto. Uhum. E tem os ensaios para o louvor, quando a gente pode, ou a gente traz eles junto para a atividade, ou a gente reveza, o Matheus e eu. Eles ficam um pouquinho com o papai lá na aula dele, ou no trabalho ali da agricultura, ou eles ficam comigo. Porque mesmo, porque mesmo a gente morando dentro porque Uhum. mesmo a gente morando dentro da propriedade, a gente gosta de supervisioná-los. Claro. Como tem muitas crianças, tem muitos, né, funcionários, então eu não consigo deixar eles totalmente livres, que precisa dessa supervisão. Sim. E a gente na maternidade, a gente sempre fala muito de ter uma rede de apoio e tal, né? A gente até é uma pauta de muita reclamação, né? Eu tô precisando fazer um episódio sobre isso, inclusive. Deixa eu anotar aqui. Mas, pelo que você tá falando, Ju, eu tô imaginando que vocês não têm muito isso, né? Você e o Matheus se revezando aí, né? É, isso É já isso. gerou alguma insatisfação no teu coração ou isso tá bem resolvido para vocês aí? Hoje está bem resolvido. Já teve momentos Hum. que eu me perguntei muito, não só em relação à ajuda em si, Uhum. mas os meus filhos são os primeiros netos, né? São os primeiros Sim. sobrinhos. Matheus e eu somos filhos mais velhos. E eles eram muito, muito paparicados, né? No pouquinho tempo que tivemos no Brasil antes de vir para cá. Então, muitas vezes eu Uhum. me questionei, né? Justo aquilo que você falou no começo. Puxa, do que eu tô privando os meus filhos? Sim. Porque eles são também muito carentes, os dois, né? Eles assim, são bem grudes na gente. Porque falta esse amor de. Eles são amados, né, pela comunidade, pelos colegas, mas falta esse amor de família, de um tio, de uma tia, de um vô, de uma avó, né? Aham. Pessoas que te amam incondicionalmente. Então, Aham. mesmo que não seja para ajudar, eu sinto que essa é uma falta que nós no campo missionário temos. E talvez não apenas missionários, estrangeiros, né, imigrantes em geral. A gente Uhum. sente falta de pessoas que amem os nossos filhos como a gente ama, né? Assim, Uhum. simplesmente por ser família. Então, isso é algo que faz falta, mas que a gente entendeu que é um preço, né? É um É, preço. Ninguém que é um dos deixar pai e preços, né? mãe por amor de mim. Sim. É. É igual você falou, né? É o E a gente tinha sacrifício no que coração. paga porque Deus pediu, né? Não porque você tá fazendo algo da sua cabeça, né? É um sacrifício pedido de Deus, né? Isso. E a gente pensava muito no lado de lá também, né? Puxa, a Uhum. dor que a gente sentia por privar os avós da convivência com os netos, né? Por privar os tios da convivência com os netos. Então, realmente, se a gente não se agarra nessa
convicção e nessa esperança de que assim como Deus cuida de nós aqui, Ele cuida deles lá também, né? E ficar em paz, assim, né? Buscar alinhar o coração a essa verdade, realmente é muito pesado. E muitas famílias voltam do campo por essa falta de rede de apoio, e a gente pensa que é falta de ajuda, mas muitas vezes é falta de vínculo, assim, é a solidão, né? É a Sim. solidão que pesa mais ainda do que a falta da ajuda. É difícil lidar com isso, né? E como que tem É. sido agora, né? Você comentou do Luca no começo tendo toda essa crise emocional, né? Esse apego com as coisinhas que ficaram para trás. Agora já se passaram tantos anos. Como que eles enxergam hoje, né? Os meninos já são grandes, já entendem tudo agora, né? Já estão super acostumados. Talvez o Pietro nem sabe o que que é viver no Brasil, né? Como que eles enxergam a vida missionária? Eles expressam ainda um desejo de viver no Brasil? Ou para eles agora aí é casa? Como que é no coraçãozinho deles? Como que você interpreta que está para eles agora essa questão? Bom, graças a Deus os dois já tiveram um encontro com Jesus, né? E a gente sempre Glória a explica Deus. para eles o que é ser um missionário, né? Uma coisa aqui também pode ser um pouquinho polêmico, cada família tem a sua forma de comunicar, mas uma coisa que nós optamos é por dizer para eles que o Papai do Céu, né? Que Deus chamou a mamãe e o papai e que eles são nossos filhos, então eles vêm juntos, mas que a decisão de um dia serem ou não missionários vai ser deles, né? Mas Uhum, hoje a nossa família está em missão e é uma grande alegria, é um privilégio. A gente tenta mostrar assim o lado positivo, né? A alegria que é servir. E a gente fala, olha, vocês podem também mostrar o amor de Jesus para o coleguinha, né? Até quando as coisas ficam difíceis, né? Porque eles sofrem muito bullying, claro, né? É outra cultura e a gente sabe que o bullying também ele é muito vinculado, bom, eu entendo dessa forma, a pessoa que não tem tanto esclarecimento, né? Então, quando você está ali em meio a um lugar mais carente, já é esperado, porque eles se tratam assim com um pouco mais de rispidez, no geral. Então, uhum, claro que os nossos filhos não seriam poupados disso, e eles ouvem muitas coisas que entristecem o coração deles. E a gente fala, não, mas lembra, a gente está aqui para mostrar o amor de Jesus, né? Então, se eles magoarem a gente, vamos orar por eles e tal. E sabe, Gê, eles nunca demonstraram, assim, nenhuma dúvida ou nunca perguntaram por que nós somos missionários. Eu acho que isso é tão natural no coraçãozinho deles, né? Tão, uhum, assim, óbvio, que não é uhum, uma questão no sentido de, puxa, será que a gente poderia fazer outra coisa? Essa pergunta não nunca sequer passou pela cabeça deles, né? Eles já perguntaram várias vezes o que é um missionário, o que significa ser missionário. Desde que eles são maiorzinhos, nunca eles pediram para voltar a morar no Brasil, eles pedem sim para visitar, falam, né, que tem saudades, querem ligar, querem conversar, mas é a vida que eles conhecem, né? uhum, E eu entendo que muito dessa responsabilidade, assim, dos nossos filhos estarem em paz com o chamado missionário é nossa, quando a gente não cuida, por exemplo, com a reclamação, ou quando a gente faz uhum, comentários, né, perto deles, de como essa vida é pesada, de como é sofrimento. E por mais que aqui, né, nos vídeos ou na internet, muitas vezes eu pessoalmente traga esse lado, propositalmente, né, para as pessoas enxergarem que, né, não tem herói nenhum, o único herói é Cristo, uhum, né? uhum, Mas para os nossos filhos a gente não comunica assim como algo pesado, até porque, para ser sincera, não é. É uma alegria uhum, servir ao Senhor, é um privilégio. E todo mundo tem dificuldades na vida, né? Então eu não acho que a uhum, gente sofra mais por ser missionário. Nós temos sofrimentos diferentes, né? uhum, Quem tá aí enfrenta alguns desafios, a gente enfrenta outros. uhum. E o Senhor é a nossa força. Sim. Então, E Ju, amém. recentemente vocês vieram para o Brasil, né? Eu vi que você publicou, que você veio com os meninos para cá. Como é que foi essa viagem? Vocês vêm com frequência? Me conta como é que é. Bom, nós fomos em família 2 vezes para o Brasil. E no ano passado, no ano no ano passado nós pudemos ir em família, nós participamos de um congresso de missões e foi muito gostoso, né? Os nossos filhos poderem conhecer agora,
maiorzinhos, conhecer a nossa igreja local, a nossa igreja enviadora, ter um tempo com a família, conheceram priminhos, né, que só viam por vídeo, por foto. Ai, que Então, delícia. ai, é maravilhoso, assim, esse vínculo com a família, com a origem, com o país de origem, ele é muito importante também. Então, eles. Claro que é sempre difícil daí voltar, porque dá saudade, como você vai de férias, né? Todo mundo te paparica, né? O tempo é só de qualidade, é bom quando volta para a realidade, dá aquele. Ah, vem a realidade, precisa de um ajustezinho, mas logo engrena de volta, como você falou antes também. Aqui é a realidade que eles conhecem, a vida que eles conhecem. O Pietro já é mais sul-africano do que brasileiro, e E a gente fica na expectativa Aham. de quando vai ser a próxima visita, só Deus sabe. Ai, eu imagino, né? Os desafios são muito presentes, né, nessa vida missionária, assim como em todas as nossas circunstâncias, mas com certeza servir ao Senhor é um privilégio enorme, né, Ju? Para a gente caminhar assim para o final desse episódio, eu queria que você, Ju, deixasse duas mensagens. Uma mensagem para aquela família, mãe, né? Mas aqui nas nossas ouvintes são mães, mas é uma mensagem talvez para um casal que pensa que talvez tenha o chamado missionário, mas que tem filhos e está pensando, poxa, ai, né? Chamado missionário com filhos pequenos, chamado missionário assim, né? De ide para algum lugar, né? Que somos todos missionários, né? Como a Ju falou, isso aí já está bem claro, mas esse chamado para sair de onde está, né? Uma Uhum, mensagem para essas pessoas. E outra mensagem também eu queria que você deixasse para nós, igreja local, como que nós uhum, podemos apoiar essas uhum, famílias, né? Essas mães que estão em campo, ou essas mães que estão querendo ir, né? Essas famílias que estão orando sobre isso. Acho que esse sim. é um tema que precisamos falar, né? Então, você que está aí vivendo isso, acho que pode falar com propriedade para esses dois grupos de pessoas, Ju. Certo. Bom, para quem tem no coração o desejo de servir ao Senhor num outro país, eu acredito que seja importante ter assim, ter essa decisão como algo não só do coração, mas claro, uma convicção do Senhor, mas uma decisão muito racional. E entender que vai sim ter um custo, vai sim ter uma perda, né? E entender que os nossos filhos continuam sendo o nosso primeiro campo missionário, né? Então, a missão, o Hum, serviço que nós fazemos para o Senhor não pode sacrificar a vida e a fé dos nossos próprios filhos, né? Então, vai uhum, sim ser desafiador conciliar, né, todas as demandas, mas eles continuarão sendo prioridade. O que não significa que eles serão um empecilho, né? Que Deus dá a sabedoria, Deus dá a uhum, provisão. Quando o Senhor fala que Ele provê todas as nossas necessidades, são todas, não são só as financeiras. A gente geralmente associa uhum, a pagar as contas, né? Mas Ele nos dá a sabedoria. Isso pode demorar, isso pode ser um processo, né? A gente vai precisar também pedir ajuda e comunicar a sua necessidade, né? Aqui vem um pouquinho do vínculo com a igreja local, que sim tem algo, né, que a igreja local pode oferecer, mas eu gosto de pensar que é uma via de mão dupla. E uma vez, quando a gente estava passando por um momento muito difícil aqui, até entender que a gente precisava trazer os meninos para o homeschooling, eu lembro de conversar com o pessoal do cuidado missionário da minha igreja e falar, olha, eu sei que pode parecer estranho eu abrir, né, essa situação para vocês, né, ou pode parecer que eu estou pedindo ou exigindo alguma coisa, mas eu entendo que se eu não comunicar, como é que vocês vão saber? E como é que vocês vão poder nos ajudar? Né? Então, muitas vezes a gente espera ali que Deus dê uma revelação para alguém da nossa necessidade, e às vezes Deus uhum, quer que a gente fale, né? Que a gente uhum, também precisa reconhecer as nossas fraquezas e vulnerabilidades e não tem problema nenhum nisso, né? Então, eu uhum, acredito que não vejam os filhos como um empecilho, não coloquem para, eu vou fazer missão depois que os meus filhos crescerem, não prive os seus filhos desse uhum, privilégio, né, dessa experiência. Um dos lados que os meus filhos mais ganham é todas as histórias que eles vão ter para a vida inteira de crescer na uhum, África e tudo que eles têm vivido aqui. Se a gente vai continuar aqui ou não, só Deus sabe. Mas essa história, essa uhum, vivência, ninguém tira deles. Essas experiências com Deus fazem parte, né? Estão construindo a identidade deles.
Então, é num processo, Uhum. no processo de formação de quem eles estão vivendo coisas muito profundas com o Senhor. Então, é um privilégio. Mas Uhum. o dia a dia de missão é um dia a dia de uma vida comum, né? Tem Uhum. sim muitas experiências maravilhosas que a gente vive, mas elas são pontuais. Então esteja preparado para viver uma vida comum com os mesmos desafios que você enfrenta aí, de Uhum. relacionamento, de saúde, de tudo. Só que longe das pessoas que você mais ama, né? E Uhum. ofereça isso como um sacrifício ao Senhor, não como um peso, mas como uma oferta ao Senhor, né? Como uma oferta concreta ao Senhor. E para a igreja, Gê, eu diria assim, na verdade eu vou contar experiências que eu vivi e que me marcaram profundamente, sabe? Que eu acho que servem de inspiração. O mais importante é a intercessão, né? Eu não tenho dúvida alguma, porque tem necessidades que nem a gente sabe, né? Tem situações que nem a gente imagina que a gente vai passar e Deus já vai colocando ali no coração dos nossos intercessores. Então, ore, Uhum. mas deixe o missionário, deixe essa mãe missionária saber que você está orando. Uma experiência que a gente Uhum. vive muito é de orar pelo WhatsApp, né? Às vezes alguém manda uma oração gravada, manda um versículo, alguém ouve, né? Eu tenho minhas amigas, às vezes pessoas que nem são tão próximas, que às vezes só nos acompanham ali um pouquinho na rede social. Puxa, ouvi uma mensagem e lembrei de você, e manda. E às vezes é exatamente o que a gente está passando, o que a gente precisa ouvir. Isso é um cuidado concreto da parte do Senhor, primeiramente, mas da igreja enquanto corpo de Cristo, né? Então, orem, intercedam e comuniquem, né, essa intercessão. E se Deus falar algo no seu coração, se Deus às vezes põe uma preocupação, começa a orar, né? Você está orando lá e de repente só vem os filhos do missionário, só vem os filhos do missionário, só vem os filhos do missionário. Talvez Deus esteja tentando alertar esses pais de alguma coisa. Então, fala, olha, eu tenho orado e Deus tem trazido seus filhos no meu coração. Quando isso acontece comigo, gente, eu já ligo o alerta. Opa, que será? Que será que está acontecendo? Que será que pode Uhum. acontecer, né? E eu vou orar mais por isso, mas eu também vou ficar mais atento. Outra coisa, assim, que foi muito especial para mim, uma vez uma amiga mandou uma oferta, né? E falou assim pro Matheus, mandou pro Matheus, falou, essa oferta é pra Ju comprar uma roupa para ela. Foi algo muito específico. Ai, que amor. Mas é o tipo de. Não precisa ser uma roupa, né? Pode ser um livro, sei lá, um perfume. Sabe, uma coisa que a gente consideraria fútil, Uhum. né? A gente não pode esquecer que a pessoa que está em missão, ela não ganha, assim, uma nova personalidade, novo gosto, uma nova identidade só porque ela foi pra missão. Ela continua sendo a mesma pessoa, né? E às vezes a Uhum. gente já adapta tanta coisa. E às vezes lembrar um pouquinho de quem você é, né? Puxa, eu também posso comprar uma roupa, né? Eu não preciso usar todo o valor para abençoar outras pessoas, eu não preciso só para ter as minhas Uhum. necessidades básicas, eu posso, né? Isso vem como um. Para cada pessoa vai ser algo, talvez para alguém que esteja ouvindo pensar, ah, isso não é importante para mim. Mas sabe, um gesto, não necessariamente financeiro, mas às vezes mandar uma carta, né? Mandar um, Sim. sabe, a gente vive isso também, às vezes uma igreja vai lá e grava um videozinho com as crianças do Ministério Infantil e manda pra gente. Mas essas são ideias Sim. pontuais, né? Eu acho que o mais Sim. importante é fazer com que essa família missionária continue pertencendo. Eu acho que esse é o papel da igreja Uhum. local e é ali que a igreja falha. A igreja envia e Uhum. literalmente envia. Vá, né? Eu não estou Tchau. aqui apontando o dedo para nenhuma igreja específica. Isso é o que a gente acompanha com os missionários em geral. O Mateus coordena missões aqui para o continente e essa é a reclamação de todos. Né? Não é a nossa, não é um Uhum. desabafo nem nada. Essa é a realidade. O missionário é enviado e assim, sabe como teve agora o caso da moça brasileira que acabou perdendo a vida lá no vulcão e tá tendo toda essa questão de que ela foi abandonada, ela foi deixada para trás. Eu refleti muito sobre isso. Muitos Uhum. missionários estão cansados, né? Não estão aguentando a trilha ali e a igreja não quer saber, né? Eles também estão cansados, eles têm Sim. seus propósitos, têm suas coisas, continuam avançando e deixam. E muitos perecem, muitos desistem porque eles não pertencem. No lugar que eles estão, eles são passageiros, eles são estrangeiros, eles não estão ali para construir raízes. Então, eles precisam Sim. Uhum. continuar pertencendo a algum lugar. E a gente só pertence Uhum. se a gente tem relacionamento. Então, acho que isso, sabe, gesto simples. Lembra do aniversário, ora, Uhum. tenta fazer parte, tenta entender assim, não só, ai, o que, que você está fazendo? Quantas pessoas se batizaram? Quantas pessoas você está discipulando? Não faz só Aham. esse tipo de Números. pergunta. Aham. É,
né? Pergunta, puxa, que Como se fosse legal. uma empresa exigindo resultados, né? Uma empresa exigindo Exato. a meta do mês. É, aham, mas é uma Então, nós pessoa somos que tá muito lá, né? abençoados. Nós somos muito abençoados, nós temos pessoas assim na nossa vida, sabe? Mas eu desejo isso para todos os missionários. Eu vejo como Uhum, faz falta para quem não tem esse sim. pertencimento. E quando o missionário vai visitar, esse é um detalhe, mas que é muito importante, faz ele se sentir em casa, faz ele se sentir Uhum, celebrado, sabe? Tipo, feliz. A igreja, não só a família, faz lá, convida ele para vir na sua casa, demonstra um cuidado, manda uma lembrancinha né? Ah, se veio só a missionária, manda uma lembrancinha pro marido que ficou. Sabe, esses pequenos gestos, gente, fazem a gente se sentir sim. Uhum. parte do corpo de Cristo. Não apenas Muito lindo, funcionários, Ju. né, úteis, mas Sim, pertencentes perfeito. ao Acho corpo. que são dicas muito práticas, né? E acho que parte de um coração que entende o que é de fato, né? Pertencer ao corpo de Cristo, né? E que entende que somos todos membros com funções diferentes, mas parte de um corpo só, né? Com cabeça que é Jesus. E você, querida ouvinte, sinta-se desafiada, viu? Você aí, acho que o desafio legal para você ter essa semana aí é descobrir se a sua igreja apoia alguma família missionária, né? Enviou alguma família missionária e descobrir se você pode abençoar a mãe dessa família missionária de alguma forma essa semana, através de uma oração, através de alguma oferta, através de um vídeo das suas crianças para essas crianças também. Eu acho que a Ju aí já deu algumas ideias práticas. E se a sua igreja, às vezes uma igreja pequena que não enviou, né, nenhuma família, que não apoia missões ainda, eu acredito que existem outras formas, né, de a gente apoiar missões hoje em dia com tanta informação na internet. Acho que se você mandar uma mensagenzinha lá para a Ju, ela vai te apontar para algum lugar onde você pode apoiar missões. É um site, algum lugar onde você pode escolher uma família missionária para você abençoar. E Ju, eu quero te agradecer de todo o meu coração, viu, por você ter separado esse tempo nessa rotina aí que já não é fácil, né? A Ju tá 4 horas na minha frente aí, ela separou um tempinho no meio da rotina dela. Foi difícil a gente achar, né, Ju, essa agenda, mas eu te agradeço de todo o meu coração, viu, por você ter conseguido fazer isso e estar aqui comigo hoje. Obrigada, minha querida amiga, que o Senhor te abençoe, abençoe vocês aí onde vocês estão, nessa missão linda que estão fazendo, você como mãe, esposa, missionária, escritora, no lançamento desse novo livro, que com certeza vai ser uma bênção para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, querida amiga. Muito obrigada, Jay, mais uma vez. Deus abençoe você na sua missão, em todas elas também, na sua vida, família. Um abraço grande. Obrigada. Que episódio especial, né, gente? Muito legal ouvir sobre como é a vida de uma mãe no campo missionário. E olha, gente, o podcast Mães pela Graça vai entrar de férias. E eu vim aqui dar esse aviso para vocês não estranharem que nas próximas semanas não vai ter episódio novo. Para você não se sentir órfã de podcast, você tem algumas opções. Se você não ouviu ainda todos os episódios do Mães pela Graça, você tem bastante conteúdo para ouvir lá do comecinho. Se você chegou depois e ouviu os episódios mais da metade para cá. Se você já ouviu todos os episódios, talvez seja um bom tempo para você ouvir de novo alguns episódios. E se você é mãe de 2 filhos ou mais, eu quero te convidar para participar da jornada Irmãos Amigos. Nessa jornada, você vai poder ouvir minha voz todos os dias por 3 semanas, em áudios exclusivos para os pais e mães que estarão participando da jornada, dentro de uma plataforma exclusiva também para os participantes. Então, como que a jornada Irmãos Amigos funciona? Eu vou explicar rapidamente aqui se você tem interesse de participar, porque nessa semana as inscrições acabam, elas só vão até o dia 6 de julho, porque a jornada começa no dia 7 de julho, semana que vem. A jornada tem 3 semanas de duração e é um período em que a gente vai diariamente ter desafios para fazer com os filhos, para propor para os nossos filhos fazerem. E eu vou trazer para vocês algumas reflexões relacionadas a estes desafios.
alguns devocionais para nós pensarmos juntos sobre o que a palavra de Deus nos ensina, sobre o amor fraternal. E esses áudios diários estarão disponíveis para vocês todos os dias. Então, será como um podcast diário, né? Só que com episódios curtinhos. Além disso, nós teremos 3 mentorias ao vivo. E nessas mentorias eu vou trabalhar com vocês 9 movimentos que nós devemos fazer para harmonizar a relação entre os nossos filhos. E esses movimentos são para nos ajudarmos a ser mais intencionais, mais ativas e menos reativas, né? Tratando aí dos conflitos no relacionamento entre os nossos filhos. Então, eu te convido a participar dessa jornada. Você também vai poder estar dentro de uma comunidade, um grupo para essas famílias, onde a gente vai ter troca de ideias, trocar figurinha mesmo ali, né? A gente vai poder contar sobre o que está acontecendo nas nossas casas, vocês vão poder pedir conselhos sobre situações específicas, tirar dúvidas, e eu vou estar disponível para conversar com vocês durante as 3 semanas, começando no dia 7 de julho e terminando no dia 25 de julho. Se você não tem a disponibilidade de participar de todos os eventos dessa jornada, não se preocupe, porque todo o conteúdo fica salvo e disponível por 1 ano. Então, você vai poder acessar tudo isso durante o período de 1 ano. O link com todas as informações da jornada está aqui na descrição desse episódio. E se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Que o Senhor abençoe muito as próximas semanas aí, não só essa, né? Vou ficar sem episódios novos aí por um tempinho. E a gente volta. Não tenho data para o podcast voltar ainda, tô me organizando aqui. Mas a gente em breve volta. Fique atenta lá no Instagram, @mãespelagraça, que eu vou avisando tudo para vocês. Até breve!